então beleza. Então esse daí é o PET, né? O nosso PET, a primeira semana, né? Primeira semana aqui embaixo aí, ó, semana 1 do PET de História. Aqui tem os eixos, né? O tema que nós vimos ontem, tá vendo? Ó? Escravidão e comércio no mundo, foi o que nós estudamos ontem. As habilidades, os conteúdos relacionados à interdisciplinaridade. O tema, escravidão e comércio no mundo, foi o mesmo tema que nós vimos ontem, né? A respeito aí da escravidão no Brasil, né? Do comércio feito pelos escravos. Eu até pedi para vocês fazerem, né, um mapa mental da escravidão no Brasil, né? Aquele que eu apresentei lá era um mapa mental da escravidão geral. Então, eu pedi para vocês fazerem um da escravidão no Brasil. Só recapitulando aí, olha, mais ou menos aquele que nós vimos ontem lá na nossa aula, né? Nós vimos a escravidão, né? Quando começou o continente, né? Os dois objetivos, né? Os dois foi a partir do século XIX e a necessidade de mão de obra na colônia. Então, os portugueses, os europeus, né, e portugueses também, a partir do século XVI, né, tinha esse objetivo, colonizar e o lucro, força de trabalho. Então, nós vimos ontem esse mapa mental aqui, que eu expliquei na nossa aula de ontem. Vem aqui embaixo, ó, o para saber mais, né? Se vocês quiserem acessar para depois poder ter mais conhecimento, obter mais conhecimento a respeito do assunto. E tem um filme que chama A Rota do Escravo. Eu já assisti esse filme, ele é bem legal, mostra direitinho como que era a escravidão no Brasil, né? O trajeto que eles faziam, a resistência, né, que os escravos faziam aqui na colônia, quando existia a escravidão. Logo em seguida vem atividades. Então, aqui são as atividades que vocês vão fazer, tirar a foto e mandar para mim, lá pelo Conexão Escola, tá? Eu criei lá uma atividade, um formuláriozinho, para enviar as atividades, enviar a foto das atividades, igual a gente fez com aquele outro lá da semana acolhedora lá, da semana de acolhimento. Então, vocês vão fazer a atividade, né, e enviar para mim a foto da atividade lá no Conexão Escola. Procure fazer essa atividade em uma única folha, para vocês terem que bater foto de uma única folha só, tá? Não precisar emendar a foto depois, porque lá só vai poder mandar uma foto por vez, tá bom? Então, aqui nós temos 3 atividades, né, para serem feitas. Uma pedindo para descrever, né, o que eram quilombos, né? Quilombos eram locais bem escondidos, né, onde que os escravos fugiam, né, para onde os escravos fugiam, e formavam pequenas aldeias, né? Chegou até a ser quase que uma vila, né, o Quilombo dos Palmares. Então, os quilombos eram locais para onde os escravos fugiam e onde que os escravos também conviviam, né, de uma forma mais harmônica, não existia desigualdade, tudo era distribuído, né, tudo era bem distribuído entre os seus moradores, tá certo? Então, nós temos essas atividades. Por que a metrópole portuguesa e os senhores combateram os quilombos, as revoltas, atentados e as fugas de escravo no período colonial brasileiro? Então, por que a metrópole portuguesa e os senhores combateram? Porque eles eram favoráveis, né, à utilização da mão de obra escrava e temiam que os escravos se revoltassem, né, e eles perdessem a lucratividade. Então, era importante eles combaterem essas revoltas, combaterem os quilombos, tá? Tanto que o Quilombo dos Palmares, o governo convocou, né, o exército, contratou
bandeirantes para destruírem o quilombo dos Palmares. A outra pergunta, por que por aproximadamente 3 séculos, né, 300 anos, as relações de produção escravista predominaram no Brasil, em especial nas áreas de plantation. Plantation era a forma com que eles plantavam, né, a cana-de-açúcar no Brasil. Eram plantações em grandes extensões, né, de forma extensiva, tá? Que utilizava mão de obra escrava. Os escravos também participaram da mineração, né? Nós vimos lá. Então, que eles vieram para o Brasil para, primeiro, trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar no Nordeste e depois na mineração na região das Minas. Sobre este sistema escravista, é correto afirmar que impediu as negociações entre os escravos e senhores. Então, vocês vão, né, marcar aqui a alternativa correta. A questão 1, o Brasil foi o país que mais recebeu pessoas escravizadas da África, na América Latina. Milhões de escravos, né, milhões de africanos, né, cerca de 5 milhões, foram arrancados do seu continente e acarretou a desorganização dessas sociedades, de suas tradições e de seus laços familiares. A partir da análise do mapa, podemos observar que chegaram ao Brasil pessoas de diversas regiões da África, dentre as quais destacaram os grupos. Tá? Então, vocês vão marcar aqui, observando o mapa, tá? Observando esse mapa, quais foram esses grupos que se destacaram na vinda, né? Na chegada no Brasil. Tá? Então, essa aqui é a primeira semana, né? Pouquinha atividade, matéria muito facinha de se fazer. Tá? Então, vocês podem aí, nesse restante desse horário, e no outro fazer as atividades e enviar lá no Conexão Escola.